Aula de hoje eu falo com vocês sobre o mandado de injunção, importante remédio constitucional para suprir omissões legislativas. Principalmente em seu viés coletivo. Fica nessa videoaula para saber um pouco mais. Como vão, meus caros? Como vão, minhas caras? Mais uma aula sobre processo coletivo em seu viés constitucional. Hoje falaremos sobre o mandado de injunção. Aspectos gerais e sua contribuição no microsistema coletivo. De pronto, eu posso adiantar que o mandado de injunção ele tem previsão constitucional no artigo 5º, inciso 71. Nesses termos, pode ser considerado como uma ação constitucional, né? Assim como o mandado de segurança, assim como a ação popular, assim também, por exemplo, como o habeas data. Pode ser uma ação constitucional. Que fique claro que o mandado de injunção, ele tem lei própria. A Lei 13.300 de 2016. Essa lei ela disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção. Mandados de injunção individuais e mandados de injunção coletivos. Ambos estão nessa lei. Essa ação constitucional, ela pode ser promovida por todo aquele, ou seja, toda pessoa, física ou jurídica, que pretende exercer algum direito ou alguma liberdade constitucional. Também serve para prerrogativas, tá? Prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania ou à cidadania, ok? Sejam eles direitos individuais, sejam eles direitos coletivos, sejam direitos políticos, sejam direitos sociais. Tá? E tem esses direitos e não conseguem fazê-lo por falta de uma norma regulamentadora. A ausência de regulamentação da norma constitucional, ela pode ser total ou pode ser parcial, conforme vai dispor o artigo 2º da Lei do Mandado de Injunção. Leiam comigo aí, por gentileza. Artigo 2º. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Leiam comigo também o parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Bom, esse foi o caput e o parágrafo único da Lei 13.300. Acho interessante que nós leiamos de novo para reforçar a ideia, ok? Artigo 2º, vamos lá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente.
órgão legislador competente. Bom, excelente, excelente. Falaremos agora sobre a legitimidade ativa, ok? Quem pode ser autor. A lei do mandado de injunção é expressa quanto à legitimidade da pessoa física ou pessoa jurídica para a propositura dessa ação. Vamos ler mais um artigo comigo para ficar claro. Artigo 3º. São legitimados para o mandado de injunção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no artigo 2º. Bom, esse é o trecho que fala sobre legitimidade ativa. Existe uma opinião de parte da doutrina brasileira, de parte da doutrina pátria, que não há no direito comparado de ordenamentos mais tradicionais instituto que seja idêntico ao mandado de injunção, tá? Que é previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, existiriam sim institutos próximos, mas não idênticos. Somente a título de curiosidade, podemos citar o Verfassungsbeschwerde, semelhante à nossa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, vindo do direito alemão, e também a Induction, do direito inglês, o qual a corte determina uma ação, determina fazer algo. Bom, ótimo. Mas a pergunta que fica agora é: para que serve o mandado de injunção? Para que ele serve? Okay? Segundo Zé Afonso da Silva, a finalidade do mandado de injunção nada mais é do que conferir imediata aplicabilidade à norma constitucional. Norma constitucional essa portadora daqueles direitos e prerrogativas, mas também visa assegurar a efetividade às normas constitucionais que dependem de regulamentação. Bom, o objeto do mandado de injunção é a proteção de quaisquer direitos, de quaisquer liberdades constitucionais. Não se restringindo às prerrogativas de determinadas áreas, nacionalidade, soberania e cidadania. Não se restringem, ok? Passemos agora a um ponto importante nessa nossa matéria. Quais são os requisitos de cabimento do mandado de injunção? Bom, podemos resumir os pressupostos de cabimento do mandado de injunção nos seguintes termos, tá? Em algumas letras. Vamos lá. Letra A. Existência de um direito ou liberdade constitucional. Letra B. Falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício desse direito. Letra C. Ser o autor beneficiário direto do direito ou liberdade constitucional. Bom, pode ser o caso dele não ser beneficiário direto, No caso do mandado de injunção coletivo, quando os legitimados atuam na qualidade de legitimados autônomos ou também como legitimados extraordinários. Bom, ou seja, o mandado de injunção ele tem seu cabimento sempre, atenção, sempre que se pretenda exercer um direito que esteja previsto na Constituição, então que se pretenda exercer um direito e que não se possa exercê-lo por causa da ausência de norma infraconstitucional regulamentadora. Pode ser utilizado pelo indivíduo que esteja sendo prejudicado pela ausência dessa norma regulamentadora, mas também pelos legitimados dos artigos 82 do Código de Defesa do Consumidor
e quinto, da Lei da Ação Civil Pública, né, na ideia de uma proteção à coletividade. Bom, a lei do mandado de injunção, ela é bem expressa quanto ao cabimento do mandado de injunção coletivo, ok? Coletivo. Antes dessa lei especial, existia uma discussão. Pensem comigo. Existia um debate em razão do argumento de que, sendo a coisa julgada coletiva tipicamente erga omnes, como assim o é, a admissão do mandado de injunção coletivo implicaria violação ao princípio da tripartição de poderes. O poder legislativo teria sua atribuição usurpada pelo judiciário através do mandado de injunção. Bom, no meu entender e de respeitada doutrina, essa opinião não se mostrava razoável. Porque entenda, a decisão teria valor enquanto não era editada uma norma geral, uma norma abstrata, né, regendo a matéria sobre ela. É bem isso que diz o artigo 9º da Lei do Mandado de Injunção. Aqui vale uma observação, tá? Só um segundo. Se a norma regulamentadora foi editada antes da decisão do mandado de injunção, se ela foi editada antes da decisão do mandado de injunção, o processo será extinto sem resolução de mérito. Inteligência do artigo 11, parágrafo único. E faz todo sentido. Leiam comigo, por gentileza. Artigo 11, parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito. Bom, é importante ressaltar a que não se destina o mandado de injunção, ao que ele não serve, ok? O mandado de injunção não se destina à elaboração de uma norma, entende? Uma norma que seja geral e abstrata, como uma lei ordinária. Não é uma norma a ser criada pelo judiciário, tampouco visa a obtenção de uma declaração da mora do legislativo, do silêncio do legislativo, ou obtenção de uma ordem dirigida ao legislativo para que ele edite a norma necessária ao exercício do direito ou ao exercício da liberdade constitucional. O que o impetrante de fato quer, o que o impetrante pretende com a utilização dessa ação constitucional, né, do mandado de injunção, é obter uma regulamentação. É regulamentar o seu direito ou a sua liberdade constitucional naquele caso concreto e não de forma geral ou abstrata. Em outras palavras, posso dizer que cabe ao juiz determinar o modo de fazer a fim de que o impetrante não fique privado de seu direito constitucionalmente garantido. Um direito garantido que não pode ser exercido a pretexto de que ainda não há norma inferior que o regulamente. Inicialmente, o STF entendeu que o mandado de injunção ele devia ser equiparado tão somente apenas a uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Possivelmente você já estudou a ADI por omissão. Então ficava esse remédio constitucional inócuo, não servia para nada. Mas desde 2007, a jurisprudência dominante da Corte advoga no sentido de quando ele foi criado pelo Poder Legislativo, né? Que se perdura até hoje. Então os fundamentos e cabimentos que tem hoje são os mesmos que quando foi criado. Na verdade foi um verdadeiro marco essa decisão de 2007, porque foram atribuídos efeitos
mais concretos a esse writ constitucional, a esse remédio constitucional, já que o STF não apenas se limitou a notificar o Congresso Nacional sobre a sua omissão. Ok? Bom, o mandado de injunção, ele tem e teve efeitos concretos, pois, na verdade, o Instituto é direito constitucional autônomo, não fica subordinado a uma ADI por omissão. Ele não pode ser considerado uma mera garantia processual, entende? Ele deve possuir, sim, aplicação imediata como remédio constitucional autônomo. Ok? Mas eu te pergunto, quais são as bases do procedimento para o mandado de injunção? Passemos a entender isso, ok? Sobre procedimento. Bom, a lei do mandado de injunção, no seu artigo 8, adotou o entendimento de que o judiciário deve, atenção, deve, caso reconheça a mora legislativa, emitir ordem ao impetrado para que esse edite a norma regulamentadora. Okay? E fará isso fixando um prazo razoável para o seu cumprimento. Mas não se limita a isso. Ele também viabiliza o exercício do direito que está vazio. Leiam comigo o artigo 8º. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para... E aí leiam comigo os incisos. Ok? 1. Para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. E 2. Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Bom, leiam comigo, por gentileza, o parágrafo único. Ok? Será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1 do caput, quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Veja que o parágrafo único, desse dispositivo, legal, prevê a dispensa da determinação de emissão da norma para o legislativo. Se dispensa quando comprovado que o impetrado, quem deveria fazer a norma, deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para que a norma fosse editada. Bom, nesse sentido, a lei, no seu artigo 8º, acabou por adotar uma corrente. Okay? A corrente é denominada concretista intermediária. O que significa essa corrente concretista intermediária? Se a injunção for deferida, se determina com prazo razoável que o impetrado promova a edição de uma norma regulamentadora. Com a persistência do silêncio legislativo, com a continuidade desse silêncio, o Poder Judiciário poderá diretamente viabilizar o direito, viabilizar a liberdade ou viabilizar a prerrogativa pretendidas. Certo? De fato, na hipótese de não suprida a omissão legislativa, caberá ao julgador, e aí coloquem entre aspas, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos,
das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que se poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Bom, como é a inteligência do artigo 8º, inciso 2 da Lei 13.300. Comentaremos um pouco sobre a sentença do mandado de injunção. Sobre a sentença. E aí fica a pergunta para vocês, processualistas, qual é a natureza da sentença? Tá? E aqui eu te adianto, tem um debate doutrinário. Os que advogam que a injunção se destina a tão somente declaração da mora, né? Seja tão somente para declarar a omissão do legislador, a natureza da sentença, por óbvio, é declaratória. Tá? Para os que defendem, para os que entendem que o pronunciamento deve conter uma ordem à autoridade competente para que ele espeça a norma, okay? Sua natureza não é meramente declaratória, mas é sim mandamental. Manda algo, né? Efetivando-se a decisão por meio de comunicação ao poder, ao órgão ou à autoridade competente para cumpri-la. Okay? Se não cumprir, pode-se argumentar ainda no sentido, um terceiro sentido, tá? No sentido da possibilidade de caracterização de um crime se o poder público não editar norma. O crime de desobediência. Okay? Desobediência diante do não cumprimento da ordem por parte do legislativo. Dessa forma, né, desse modo, a natureza da sentença de procedência proferida no mandado de injunção depende muito do direito a ser regulamentado. Explico. Porque, na verdade, ela pode assumir caráter declaratório, constitutivo, condenatório e mandamental. Entende? Já sobre a coisa julgada, tá? O pronunciamento judicial, ele produz coisa julgada. Produz sim. E nos moldes do CPC, ok? Isso é, a regulamentação do direito constitucional se aplica apenas e a princípio às partes, tá? Não produzindo, em regra, efeito erga omnes. Tá? Mas você sabe qual é a exceção. Salvo se o mandado de injunção for coletivo, que também, em regra, se faz erga omnes. Bom, a lei trata da coisa julgada no mandado de injunção no seu artigo 9º. Tá? Leiam um artigo 9º, prevendo que a decisão terá eficácia subjetiva, limitada às partes, e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora, podendo ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes quando a decisão for inerente ou indispensável ao exercício da liberdade, do direito ou da prerrogativa de caráter coletivo. Ok? Parágrafo 1º do artigo 9º. Bom, leiam comigo o artigo inteiro. Vamos lá. Artigo 9º. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Parágrafo 1º. Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração.
Assim como é comum no microsistema coletivo, podemos concluir que, se existir um indeferimento do pedido por insuficiência de prova, okay, não se impede a renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios. Isso é comum no microsistema e não seria diferente no mandado de injunção. Inteligência do parágrafo 3º do artigo 9º. Bom, primeira aula do mandado de injunção concluída. Acredito eu que a aula tenha cumprido com o seu objetivo proposto. Espero que tenha ficado tudo claro, tudo entendido. Se você gostou, me acompanha para mais aulas. Quaisquer dúvidas eu estou à disposição. Pode me mandar mensagem. No mais, um forte abraço e até a próxima aula de processo coletivo.